Olá, pessoal, a graça e a paz a todos. Estamos vivendo aí mais um tempinho de confinamento, né? Mas a palavra do Senhor, ela não está aprisionada, não está presa, não está enclausurada. Ela sai para cumprir o seu propósito, né? E, de fato, ela não volta vazia. Eu quero deixar aqui uma meditação com você, falar um pouquinho hoje de um texto que está em Apocalipse, capítulo 3. Eu vou colocar esse texto na tela para você, para a gente acompanhar a leitura aqui juntos, e depois nós vamos meditar um pouquinho a respeito dele. Ok? O texto está em Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler aqui na NVT, está na nova versão transformadora. Nós vamos ler aqui um texto que corresponde aí à igreja de Sardes. Tá? Eu quero falar um pouquinho hoje aqui debaixo do tema despertamento. Tá? Só para você se localizar um pouquinho, a igreja de Sardes aí é a quinta igreja, tá? Que o Senhor está falando das suas qualidades, também dos seus confrontos. Você pega 7 igrejas do Apocalipse, ali, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, você vai ver o Senhor ali apontando qualidades delas e também confrontando-as, né, naquilo que precisava ser mudado. Você vai ver Jesus termina no capítulo 3 dizendo que ele disciplina, né, a todos aqueles que ama. Então, esses confrontos não eram a fim de prejudicar a igreja, né, ou de julgar a igreja nesse momento, mas sim de trazer um cuidado, um amor, um confronto no sentido de mudança, né, pelo fato do amor de Deus, né, ele nos confronta, né, Deus vai nos disciplinar como igreja porque nos ama, é em nome do amor, né, esses confrontos. Ok, mas as 7 igrejas têm muitas coisas para ser dito, tá? Numa outra hora a gente pode ir pormenorizando aqui, né, cada aspecto de cada igreja, mas hoje eu quero ficar aqui com a igreja de Sardes, tá? A quinta igreja, nessa ordem aí que João vem colocando aqui dentro do Apocalipse, nessa mensagem que é dada a essa igreja. Ok, então ela abre o capítulo 3 dizendo o seguinte: escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes, né? Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. E aqui está a palavra-chave aqui para a nossa meditação hoje. Tá? É nisso que essa igreja de Sardes, e outras também, mas eu vou me ater essa igreja aqui, tá? Ela vai ser confrontada. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Puxa, que confronto difícil, né, gente? As obras dessa igreja não estavam no padrão a qual Deus estava requisitando. Puxa vida, que palavra muito forte, né? Muito um confronto ali muito tremendo na vida dessa igreja. Então há esse chamado ao despertamento. O versículo 3 continua, né? Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, mais uma vez aqui, né? Jesus cobrando esse despertamento dessa igreja, cujas obras não estavam no padrão, nos requisitos ali de Deus, né? Parece que de alguma maneira eles não estavam mais agarrados àquela verdade essencial do Evangelho, né? A Cristo, e esse morto pelos nossos pecados, mas também ressurreto ao terceiro dia, né, encravou naquela cruz o escrito de dívida que era contra nós, né, que constava de acusações contra nós, para nos dar vida e vida em abundância. E ele é o primogênito dentre os mortos. Né? Então, nessa esperança que a igreja vive, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, naquele glorioso dia do arrebatamento, e nós, se ainda estivermos vivos, nós seremos então transformados, encontraremos o Senhor nos ares, né? Estaremos para sempre com Ele. Essas são verdades essenciais, né, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, Ele é o primogênito dentre os mortos e deixou sua grande promessa de vinda para resgatar sua noiva, né, para cumprir João 14, na casa do Pai há muitas moradas, que Ele viria nos buscar. Então são verdades essenciais, né? Parece que de alguma forma eles morreram para essas verdades, não estavam agarrados a essas verdades essenciais, os sustentáculos, né?
do cristianismo, que é a própria ressurreição do Senhor. Então, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Né? Aqui fala daqueles poucos que perseveraram, tá? Que estavam ali despertos na igreja de Sardes. Né? Alguns poucos, mas havia. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, aqui, só para você situar um pouco mais, tá? Essas 7 igrejas mencionadas, né, no livro do Apocalipse, elas estavam numa região que hoje pertence ali à Turquia, tá? Na verdade, está sudoeste da Turquia, né? Alguns estudiosos dizem que elas estavam ali num raio uma das outras, né, de aproximadamente 200 quilômetros, então não tão distantes ali umas das outras. Mas essa igreja de Sardes, né, ela é confrontada muito severamente pelo Senhor, assim como outras igrejas também são, tá? Mas eu vou me ater aqui hoje só à igreja de Sardes, a estar desperta, né? Senão o Senhor viria até ela, né, como um ladrão de uma maneira inesperada. O Senhor repreende ali de maneira dura, dizendo que as obras dela, né, não estavam no padrão na qual Deus estava requisitando. Então Deus cobra um arrependimento e Deus cobra ali um despertamento por parte dessa igreja em Sardes. E obviamente, né, isso se estende aos nossos dias. Nós precisamos hoje, como igreja, estarmos muito despertos, queridos, muito vigilantes, muito atentos, né, espiritualmente despertados realmente no Senhor para tudo que está acontecendo. Né? Dentro do meu ponto de vista, né, nós estamos aí vivendo uma agenda profética que eu acredito não ter mais volta. Né? Nós estamos indo para o cumprimento do que foi profetizado em Daniel, capítulo 9, né, dos versos 24 e 27, sobre aquela última semana, né, de Daniel, a 70ª semana, semana de número 70, e acredito que é um tempo que não tem mais volta, não há mais espaço para nós, como igreja, estarmos dormentes, né, estarmos distraídos com as coisas do mundo, com as obras da nossa carne, ou até mesmo com as circunstâncias que muitas vezes elas nos abatem, né, elas nos distraem, na verdade, dessa vivência espiritual no Senhor, né, de estar realmente despertos no Senhor. E para isso eu gostaria de chamar a sua atenção, e eu quero aqui mostrar mais alguns textos, tá? Para você que vão nessa mesma direção. Né? Toda a Bíblia ela está conectada, né, numa direção, e o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, aos Romanos, ali no capítulo 13, olha só o que ele coloca, a partir do verso 11, ó. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. Olha aí o confronto do apóstolo Paulo, né? O tempo está se esgotando, gente. Então é tempo de despertamento. E olha só como é que ele inicia aqui, ó. Despertem, meus amados, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Ele continua no verso 12, tá? A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Aqui ele vai falar do despertamento, que muitas vezes, né, é esse sono da alma que muitos, dentro da igreja, até que muitas pessoas estão. Ele vai falar das obras, né? Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Despertamento espiritual, né? Não há mais tempo para a gente ficar em intrigas, em bebedeiras, em discussões, em práticas imorais, em coisas que, no fundo, não vão nos levar a lugar nenhum. Né? Vamos levar, na verdade, a uma morte espiritual, né? a um sono espiritual. Olha só, ele termina dizendo, em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Queridos, quantas vezes o diabo está atuando na nossa mente com formas de satisfazer
nossos desejos pecaminosos, né? Formas de orgulho, formas de paixões da carne, quantas formas entram da nossa mente e deixa a gente num sono espiritual do Senhor. Queridos, nesses últimos dias nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar mais próximos de Cristo, nós precisamos cada vez mais nos santificar nos nossos atos, nos nossos pensamentos, em tudo que nos cerca, sermos realmente, assim, santos para esse Deus Santo. E é essa mensagem que a igreja de Sardes está recebendo: se arrependam, olha, despertem, vocês precisam acordar desse sono espiritual. Paulo vem dizendo aqui aos Romanos, eu vou colocar outro texto na tela para você, tá, para você acompanhar aí, Efésios, no capítulo 5, olha só comigo, por favor, a partir do verso 14, ó, diz o seguinte: por isso se diz, mais uma vez, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Cristo te ama, querido, e Cristo quer te iluminar, Cristo quer brilhar por meio de vocês, a santidade dele, brilhar por meio de nós, essa maravilhosa glória que ele tem. E aí, olha só, vai falar a respeito das nossas atitudes, a respeito desse despertamento, ele vai continuar desenvolvendo a ideia, tá? Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Isso fala de despertamento espiritual. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, a uma dormência, às paixões da carne, mas ao invés disso sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração. Minha versão aqui vai dizer, né, com música. Estou lendo aqui na NVT, talvez sua versão aí você está acostumado, né, com outra versão, mas Paulo está dizendo assim para que a gente realmente esteja desperto, esteja vivo no Espírito do Senhor, andando realmente no Espírito, né, cantando salmos, entoando cânticos ao Senhor, que a nossa mente esteja envolvida com a palavra do Senhor, desperta para o tempo profético que nós estamos vivendo na palavra do Senhor, adorando ao Senhor com cânticos, com louvores, com orações em línguas, com cânticos espirituais, com tudo aquilo que a gente pode engrandecer o nome do Senhor, né, que a gente de fato seja cheio do Espírito, expressando em nós os frutos do Espírito, né? Como é difícil nesses dias, nós precisamos desse trabalhar, desse agir do Senhor, precisamos nos arrepender, porque muitas vezes estamos mais cheios da obra da carne do que dos frutos do Espírito. Há em nós mais ira que mansidão, há em nós mais ódio do que amor, há em nós mais ansiedade e aquela correria no nosso coração do que, de fato, um controle próprio, queridos, a benignidade, a bondade, isso precisa estar em nós. Deus está nos chamando a um despertamento espiritual. Eu ainda vou aqui já embalar em outro texto, tá bom? Eu vou colocar na tela aqui para vocês também, Mateus, capítulo 24. Mateus 24 está falando a respeito do sermão profético, tá, de Jesus. Fala a respeito ali dos princípios das dores, né? É importante a gente ter em mente que Mateus 24, Jesus está respondendo a duas questões, tá? Para alguns 3 questões, mas enfim, está respondendo as questões ali dos discípulos. Olha só comigo, por favor, o verso 3, ó. Né, os discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Falando a respeito do fim, tá? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então, note que são 2 perguntas, né? Apesar de uma ali estar bipartida, tá? Fala a respeito de volta e fim dos tempos, e esse é um assunto escatológico, né? Que precisa ser visto com mais calma, mas primeiro é quando tudo isso vai acontecer. E segundo, a respeito dos sinais. Né? Então, Jesus vai começar respondendo a respeito dos sinais. Então, como eu disse, ele vai desenvolver o capítulo 24 falando do princípio das dores
que para mim, tá, no meu ver, é o tempo profético que a gente vive hoje, o princípio das dores, as guerras, rumores de guerras, os terremotos, os sinais no céu, o mundo sendo fechado para a manifestação do homem da iniquidade, tá, lá de Daniel capítulo 9, o mundo sendo preparado realmente para esse tempo, desse levantar, né, dessa besta que emerge do mar, segundo Apocalipse 13, tá? O tempo realmente é onde o anticristo ele vai formar ali o último império, né, mundial, dentro do meu ponto de vista, antes do reino milenar, né, do reino onde Jesus de fato vai reinar nessa terra. Então nós estamos falando do cumprimento da 70ª semana de Daniel. Então Jesus ele vai ali falando do princípio das dores, mostrando todas essas coisas, a apostasia, a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos vai esfriar por causa da iniquidade. Então ele vai desdobrando até chegar nesse período da 70ª semana, da grande tribulação, né? Alguns preferem que chame o período de 7 anos de tribulação, né? Limitando a grande tribulação realmente aos últimos 3 anos e meio, mas enfim, Jesus ele vai dando esse sermão profético a respeito dos sinais, né? E aí é interessante, que eu quero chamar a sua atenção aqui dentro do que a gente está dizendo, é que a partir do versículo 42, Jesus, então, ele vai falar sobre o quando. E aí é interessante que dentro do Cronos, Jesus não fala assim, ó, vai ser em 2021, ó, vai ser em 2050, ó, vai ser no ano 3000. Não, Jesus não fala sobre o cronológico. Mas Jesus ele vai nessa ideia do despertamento, que precisa de uma igreja que esteja desperta, uma igreja que esteja vigiando, uma igreja que esteja espiritualmente vivendo quente para o Senhor, né? Vivendo uma vida santa, uma vida digna, enfim. Então ele vai dizer assim, ó, portanto, vai falar sobre o quando agora. Vigiem, ou seja, estejam despertos, estejam atentos, não se distraiam com coisas dessa vida, pois não sabem em que ocasião seu Senhor virá. Entendam isso. Então, Jesus vai aqui exemplificar, né? Jesus vai detalhar um pouco mais a sua afirmação. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse roubada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Puxa, para muitos será um tempo de sono. Queridos, que triste isso. Precisamos estar despertos no Senhor, vigilantes no Senhor. Verso 45 continua dizendo, o servo fiel e sensato é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Então, aqui está falando a respeito dos galardões. Okay? Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, e aqui o pensamento de muitos, né, na era presente, né, meu Senhor não voltará tão cedo, eu ouço esse papo de que Jesus vai voltar, e a respeito do fim dos tempos, já desde quando eu era criança, então isso ainda pode ser que não seja para esse tempo, eu não acredito que seja para agora, queridos, despertem, porque a nossa redenção está próxima. Nós estamos mais perto agora do que quando cremos no início. A volta do Senhor ela é eminente. Tá? Dentro do meu ponto de vista, né? Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que não falta mais nenhuma profecia na Bíblia para se cumprir a respeito da vinda do Senhor. Tá? Nós estamos vendo acordos sendo costurados, nós estamos vendo movimentos políticos e religiosos, né, para a construção desse terceiro templo, onde vai ser colocado o abominável da desolação, o caminho sendo preparado, nós estamos vendo aí, né, as ditaduras sendo colocadas para a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo, tá? Aquele reino, né, aquela quarta cabeça de Daniel 7, do qual tem aquele chifre menor, Apocalipse 13, enfim, vários textos aí dentro, né, dos nossos estudos escatológicos, que falam da manifestação desse homem da iniquidade, do anticristo, né, da besta, como você preferir. Então, nós estamos vivendo um tempo, uma agenda profética sem volta. Desperte, igreja.
Tá? Para mim não há mais nenhuma profecia a ser cumprida, então, estamos vendo coisas sendo costuradas para se cumprir naquela 70ª semana. Dentro do meu ponto de vista, a maneira de eu interpretar, a gente respeita demais interpretações de Bíblia, né, outros pontos de vista, mas há um tratar específico para com Israel naquela 70ª semana, e tudo está se desenrolando para isso. Claro que vai englobar o mundo todo, né, mas eu acredito aí na iminência da volta de Cristo, né? E aí eu poderia estar aqui vários textos, tá? 1 Tessalonicenses 1:10, né, que o Senhor nos livraria da ira vindoura, Apocalipse 3:10, né, de que livraria da hora da tribulação, mas enfim, isso é todo um contexto escatológico, né, maneiras diferentes de se pensar, mas o Senhor está voltando, a vinda do Senhor, ela é iminente, ela pode se dar a qualquer momento. Né? Para mim, aquele texto de 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, o que detém ainda o anticristo de se manifestar é a presença do Espírito do Senhor, né, e como a sua morada, como o seu templo, a igreja, que somos nós. Quando esta for retirada, esse homem da iniquidade, ele vai ter ali a espaço, né, ele vai ter ali legalidade, vamos colocar assim, para que realmente se cumpra as profecias de Daniel capítulo 9, enfim, toda a última semana de Daniel que está faltando aí para se cumprir no período a respeito de Israel. Ok? Do meu ponto de vista, né, a igreja não é Israel espiritual de Deus, tá? Há um plano para Israel e há um plano maravilhoso para a noiva do Cordeiro, para a noiva do Senhor, que é a igreja. Ok? Sempre respeitando os demais irmãos que pensam de maneira diferente, mas é a minha maneira de harmonizar aí todas as profecias, né, tanto do Antigo Testamento, os profetas menores ali, Zacarias, enfim, né, uma infinidade aí de contextos, né, todo esse estudo escatológico, ele envolve muito tempo, né, muitas considerações, mas é a maneira como eu harmonizo, ok? Então, aí muitos pensando que, né, não é para esse tempo, eu acredito que é para esse tempo, o Senhor está voltando, pode ser que Jesus, não estou colocando aqui data, acho que ninguém em sã consciência é doido de colocar, né, vai ser 2030, vai ser 2040, não, estamos vendo as estações, eu acho que nós somos convidados pelo texto a ver as estações, e nós estamos vendo, é inegável, o princípio de dores, e se você está ligado no contexto geopolítico das coisas, você vê que tudo está sendo preparado, é um caminho, né, é um campo, né, as peças estão sendo colocadas nesse tabuleiro para a manifestação do homem da iniquidade e, portanto, o cumprimento da 70ª semana e consequentemente, né, a manifestação gloriosa de Jesus lá no final da grande tribulação, já com a igreja, né, e tudo mais, Apocalipse capítulo 19. Ok? Então, verso 48 que nós estávamos falando, né? O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo? Olha aí, começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar, ou seja, caiu num sono espiritual. Né? Vamos viver a vida, não é para esse tempo, eu vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus prazeres da minha carne, eu vou me deliciar, eu vou curtir mais um pouco o que o mundo pode dar. Queridos, não é por aí. Olha só, o Senhor desse servo voltará em dia em que não espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Qual o destino deles? A condenação eterna, né? E ali haverá choro e ranger de dentes, né? Nesse lugar aí, pois você leia, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, você vai ver ali o destino, né? Onde já se encontram a besta e o falso profeta, o destino também do dragão, né? Do Satanás, de todos aqueles que de alguma maneira não reconheceram o Senhor, né? Não estavam em Cristo Jesus. Então, diante do grande trono branco de Deus, eles são lançados para dentro do Geena, né? Do lago de fogo e enxofre. Ok? Então, esse pedido, né? Esse desespero, se assim eu posso dizer, é no coração de Jesus, para que a gente desperte. Ok? Desperte, quer dizer, é tempo de despertamento espiritual. Eu sei que há uma quebra de capítulo aqui, mas capítulo 25, Jesus vai continuar aqui no mesmo pensamento. Eu quero ler esse texto aqui também. Tá, diz o seguinte: então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo.
5 delas eram sensatas e 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Puxa vida, né? A demora do noivo. Olha aí, o que levou isso daí? A uma falta de despertamento. Elas adormeceram, elas caíram num sono profundo. Mas, à meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, um noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Olha aí. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, nas bodas do cordeiro. Gente, que coisa linda. E a porta foi trancada. É ou não é tempo de despertamento, meus queridos? Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando, né? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não nos conheço. E Jesus vai finalizar a ideia de novo falando a respeito do quando. Lembra lá Mateus 24? Quando será o sinal, a tua volta e os fins dos tempos? Qual será o sinal? Mas quando isso vai acontecer? Então Jesus responde a respeito dos sinais e está falando agora a respeito do quando. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. É iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser enquanto a gente está ouvindo esse vídeo, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 50 anos, mas ninguém sabe o dia ou a hora da sua volta. Portanto, nós somos confrontados como a igreja de Sardes, a viver um despertamento espiritual dia após dia nas nossas vidas. Não podemos dar espaço, queridos, ao pecado, espaço a algum tipo de dormência ou sonolência no âmbito espiritual. Amém, queridos? Eu quero aqui ainda ler um último texto aqui com vocês. Eu preciso considerar esse texto também de 1 João, capítulo 2. Tá? Olha só o que João diz aí. Filhinhos, 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 maneira amorosa de João se considerar aí, né, aos seus. Chegou a hora final. Né? Algumas versões dizem: essa é a última hora. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e de fato está, nós estamos vendo, e muitos anticristos já apareceram. Se no tempo de João já tinha aparecido, né? Hoje no ano 2021, quantos já apareceram? Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois os santos lhes deu sua unção, capacitação de Deus para ter uma vida desperta no Espírito. E todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. É o espírito dele que estava atuando ali no tempo de João, né? O espírito da iniquidade que já operava, e que já opera, segundo diz lá Paulo em 2 Tessalonicenses. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Opa, parece que isso aqui vai na mesma direção de Apocalipse 3, que nós lemos agora há pouco a respeito de Sardes. Guarda o que tens, o que aprendeu desde o princípio. O que nós aprendemos desde o princípio? O que temos? Quais são os sustentáculos, as colunas básicas do cristianismo, gente, daquilo que aprendemos em Cristo Jesus? Que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, encravou o nosso escrito de dívida naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele é o primogênito dentre os mortos.
e deixou a grande promessa de vir buscar a sua igreja, cumprindo o que prometeu em João capítulo 14, de que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito que ele ia preparar um lugar para nós. Essa é a grande expectativa nossa. Nós temos que nos agarrar a isso, nós podemos pregar sobre muitas coisas, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz que nos dá uma qualidade de vida, de plenitude em muitas áreas, quando ela é aplicada. Mas é de extrema importância a gente ter sempre essas verdades que nos foram ensinadas desde o começo, muito vivas no nosso coração. De que Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, ele ressuscitou, ele é o primogênito, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro também, e nós, os que estivermos vivos, na sua segunda vinda, nós vamos também ser transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Essa é a expectativa da igreja do Senhor. Isso fecharia esse grande ato, esse grande parênteses, essa grande dispensação da igreja que nós estamos vivendo, esse dia maravilhoso do arrebatamento. Então, nós precisamos permanecer nisso, crendo nisso. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai, ou seja, nós vamos cair num sono, mas nós vamos estar despertos, porque nós temos comunhão com o Filho e com o Pai, despertos espiritualmente. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam neles, despertos. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, olha aí, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Queridos, é um tempo de despertamento do Senhor. Eu quero te convidar a ter uma vida assim, desperta no Senhor, acesa para o Senhor. Não se deixe distrair pelas sutilezas da vida, pelas enganações, né, pela soberba da vida, pelas coisas, pela concupiscência da nossa carne, o desejo desenfreado da nossa carne, pelo desejo dos olhos, né? Que você esteja realmente ligado no Senhor, desperto no Senhor, porque o Senhor está voltando. Tá? Como diz o Apocalipse 3:3, né? Lembre-se do que você acreditou no princípio. Queridos, apegue-se ao Evangelho puro e simples de Jesus. É isso, agarre-se à firmeza, né? À simplicidade do Evangelho. Queridos, que Cristo te ilumine, que Deus te abençoe, que nós continuemos caminhando rumo à eternidade e que você tenha aí um dia abençoado, tá? Beijo no coração e até mais.